Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes cerebelares, beleza? Então, vamos começar, né? As síndromes cerebelares. Então, o que são essas síndromes cerebelares? A síndrome cerebelar, uma síndrome, primeiro, o que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de alguma coisa. Uma síndrome cerebelar significa que a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas neurológicos, porque o cerebelo está no sistema nervoso, no sistema neurológico, que vai ser resultado de alguma disfunção em alguma parte do cerebelo. Então, se eu tiver alguma disfunção do cerebelo, eu tenho uma síndrome cerebelar. Essa síndrome cerebelar é composta por um conjunto de sinais e sintomas. Tranquilo? E aí, só dando uma relembrada na anatomia, a gente vai ter, na anatomia do cerebelo, a gente tem os hemisférios, né? Então, a gente tem hemisfério direito, a gente tem hemisfério direito, e a gente tem hemisfério esquerdo, e a gente tem aqui no meio, o que a gente vai chamar de verme, o verme do cerebelo, que seria esse meinho aqui. Tranquilo? A gente, além de dividir em hemisférios e verme, a gente pode dividir em lobos, tá? Então é outra divisão do cerebelo. Então, João, mas não é dividido em hemisférios ou lobos? Os dois. Eu posso pegar esse cerebelo macroscopicamente e posso dividir ele em hemisférios e em lobos. Uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, aqui nessa situação aqui dessa imagem, eu vou ter o lobo anterior, mas aqui eu tenho o verme, ó. Então eu tenho o verme e o lobo anterior juntos. São só divisões anatômicas. O cerebelo existe lá. O que é que o ser humano fez? Foi lá e começou a caracterizar. Foi lá e começou a dizer, não, desse jeito aqui é melhor de estudar, desse outro jeito aqui é melhor de estudar. Basicamente isso. Enfim, por que a gente divide em lobos cerebelares? Esses lobos cerebelares são melhores para a gente colocar outra divisão, que aí não é mais uma divisão anatômica, ela se mistura com a anatômica, mas é uma divisão funcional. Então vamos lá, beleza, eu posso pegar esse cerebelo. Onde é que o cerebelo está? Ele está na fossa posterior, beleza? Ele está colado no quarto ventrículo e abaixo do tentório, né? Que é tipo uma tenda que limita o encéfalo e ele vai estar ali embaixo na fossa posterior, ok? Então vamos lá, a gente tem então o cerebelo, que é dividido em hemisférios e verme, ou é dividido em lobos. Por que a divisão em lobos é melhor? Porque facilita da gente entender a divisão funcional. Então, cada lobo desse representa uma função do cerebelo. Então, beleza, vamos lá. A gente tem o lobo anterior, o lobo flóculo nodular, ó, aqui são as cores, ó, o lobo anterior é esse vermelho, o lobo flóculo nodular esse azulzinho e o lobo posterior que é esse verdinho. O lobo anterior, qual é a função dele? Ele é, quando a gente divide o cerebelo em divisões funcionais, então, como divisão funcional, a gente vai ter o espinocerebelo, beleza? A gente tem o espinocerebelo, o cérebro-cerebelo e a gente tem o vestíbulo-cerebelo. Essas divisões funcionais se associam às divisões anatômicas, principalmente na divisão anatômica por lobos. Então vamos lá. O lobo anterior, divisão anatômica, é a divisão funcional do espino-cerebelo. Raciocina um pouquinho. O que é que significa o nome espino? De espinha, de medula espinal. Então, o espinocerebelo é a região que regula a parte da medula espinal conectada ao cerebelo. Então, ele é o lobo anterior, beleza? O lobo anterior é o espinocerebelo, que faz o quê? Regula tônus muscular e postura, bem alinhado com as funções da medula espinal. E o lobo posterior, João, é o cérebro cerebelo. Então, o cérebro cerebelo está relacionado ao quê? Ao
Cérebro. O que é que o cérebro faz? Coordena, regula, pensa. Lembra, o cérebro, o córtex, o que é que faz? Coordena as ações do sistema nervoso. Então, o cérebro cerebelo vai ser o quê? A região do cerebelo, que está no lobo posterior, e coordena os movimentos voluntários completos. Já o lobo flóculo nodular, ele está relacionado ao vestíbulo cerebelo. João, e o que é que o vestíbulo faz? O sistema vestibular está relacionado ao equilíbrio. Então, o vestíbulo cerebelo ele vai integrar esse equilíbrio do sistema vestibular, beleza? E vai melhorá-lo. Ok quanto a isso? Existe uma outra divisão, que é uma divisão filogenética, que seria baseado na evolução da espécie humana, tá? Então a gente vai ter o arquicerebelo, que seria o vestíbulo cerebelo, que foi o primeiro a ser produzido, tá? Que é mais rudimentar. A gente tem o paleocerebelo, que seria o espinocerebelo, que já é um pouco mais refinado, controle motor, muscular. E a gente tem o neocerebelo, que seria o cérebro cerebelo, quando a gente fala de divisões funcionais. Então a gente pode dividir esse cerebelo em divisões anatômicas, lobo anterior, lobo posterior, lobo flóculo nodular. Divisões funcionais, espinocerebelo, cérebro cerebelo, vestíbulo cerebelo. Divisão filogenética, arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Beleza? Tranquilo demais, né? Então, vamos adiante. Aí aqui é outra visão anatômica. Aí o que é que se faz? A gente é como se esse cerebelo fosse dobradinho. Então, para visualização anatômica, a gente desdobra ele, né? Então, essa desdobra do cerebelo, ó, a gente vai ter aqui. Ó, aqui vai dar para ver. Aqui a gente tem, ó, o arquicerebelo, que é o que? O vestíbulo cerebelo. Aqui verdinho a gente tem. Aqui verdinho a gente tem o cérebro cerebelo, que é o neocerebelo, que é a parte mais nova. E aqui de vermelho a gente tem o espinocerebelo, que é o paleocerebelo, que é a parte relacionada à medula. E aí as funções. Qual é a função? Qual é a função do cerebelo? Bom, a função do cerebelo é coordenação motora, então ele vai suavizar os movimentos, vai dar mais precisão. Equilíbrio, por que equilíbrio? Porque ele vai integrar as informações proprioceptivas da medula, então ela vai pegar informações de onde o braço está, como é que está aquela musculatura, qual a musculatura está contraída, eu estou em pé, não estou, e ela vai pegar a situação do sistema vestibular. Então, o sistema vestibular também manda informações. Então, o cerebelo integra todas essas informações e modula o equilíbrio, beleza? Vai fazer também tônus muscular. Então, o cerebelo é responsável por dar um tônus muscular, beleza? E o aprendizado motor. Por exemplo, o cerebelo é quem começa a coordenar. Um paciente que está começando a aprender piano. Ele vai aprendendo. O cerebelo faz essa plasticidade sináptica. Ó, nessa imagem também dá para a gente ver a parte divididinho, ó, espinocerebelo, aqui nessa imagem colocou como roxinho, o cérebro cerebelo, o azulzinho, e o vestíbulo cerebelo, que seria esse verdinho, tá? Quando a gente fala em funções, a gente está falando vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cérebro cerebelo. Quando a gente fala em anatomia, lobo posterior, lobo anterior e lobo flóculo nodular. Se a gente estivesse falando em filogenética, a gente estaria falando em arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Tranquilidade total. Então, é para isso que funciona o cerebelo. Então, essa revisão funciona para a gente entender melhor as funções do cerebelo, porque uma vez que a gente entende a função do cerebelo, vai ficar facílimo de entender as síndromes cerebelares. Beleza? Aqui é a parte interna. Ou seja, se a gente pega esse cerebelo e corta ele, e olha de forma interna, então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma área igual o cérebro. Córtex, cerebelo significa pequeno córtex, tá? Pequeno cérebro, na verdade, perdão. Aí a gente vai ter o córtex, a gente vai ter a substância branca, a substância cinzenta
e vai ter os núcleos. Assim como a gente tem os núcleos da base do cérebro, aqui no cerebelo a gente vai ter os núcleos cerebelares. O que é que são núcleos? São áreas de corpos celulares dentro de regiões de axônios, ou seja, dentro de substância branca. Então, é um emaranhado de substância cinzenta dentro das substâncias brancas, se dá o nome de núcleo. Então, aqui no cerebelo a gente tem o núcleo denteado, o núcleo emboliforme, ó, o denteado, porque ele é denteado, o núcleo fastigial e o núcleo globoso, beleza? Na verdade, esse aqui é o emboliforme, esse aqui é o fastigial e o globoso é esse redondinho aqui. Tranquilo? O que é que esses núcleos fazem? Eles recebem informações e projetam para fora do cerebelo. Então, eles são muito importantes. Então, na substância branca, a gente tem as fibras aferentes, que são as fibras musgosas e trepadeiras. Por que isso é importante? Porque você vai agora responder. Quando alguém lhe perguntar como é que as informações chegam no cerebelo, aí você vai dizer, chegam através das fibras aferentes. As fibras musgosas e as fibras trepadeiras. E saem do cerebelo através dos núcleos cerebelares. Quem são os núcleos cerebelares? Núcleo denteado, núcleo emboliforme, núcleo fastigial e núcleo globoso. Esses núcleos que mandam as informações para fora. Então, são as fibras eferentes. Esses núcleos, eles recebem uma informação das células de Purkinje, eu vou mostrar elas direitinho, e mandam para fora do cerebelo, beleza? Então, ó, aqui seria uma imagem mais histológica. Então, a gente tem aqui, ó, essa parte, ó, marronzinha é a parte da substância cinza. E aqui, branquinho, ó, isso aqui que eu vou pintar de vermelho, é a substância branca, tá? Já é substância branca aqui no final. Aqui no final. Beleza? Deixa eu apagar aqui, na verdade. Vou colocar aqui, ó. Aqui é a última camada e aqui embaixo seria a substância branca. Beleza, isso aqui é a estrutura interna. Isso aqui é histológico, tá? Então a gente tem 3 camadas. A camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. João, não estou entendendo não, estou perdido. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um cerebelo. O cerebelo é dividido em 3 lobos, lembra? Lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Quando a gente fala de divisão funcional, então a gente tem o vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. Ok. Quando eu corto e olho internamente, eu vou ter o quê? O córtex do cerebelo e a substância branca interna do cerebelo. E dentro da substância branca eu tenho alguns núcleos que são emaranhados de substância cinzenta dentro da substância branca. Beleza. Isso aqui eu estou olhando de fora ainda. Eu estou olhando internamente ao cerebelo, não a parte externa. Eu estou olhando a parte interna, porém não estou olhando células. Não estou olhando histologia. Tá? Quando eu olho histologicamente, tá? Então é como se eu pegasse isso aqui e botasse no microscópio, o que é que eu tenho? Eu tenho essa camada molecular, camada de Purkinje, camada granular e substância branca. Então aqui é como se eu tivesse o seguinte, ó. Vamos imaginar que isso aqui aqui em cima eu tenho camada molecular, camada de Purkinje, camada granular e aqui embaixo substância branca. Então, aqui dentro de cada núcleo eu vou ter isso aqui. Aqui nessa área do córtex eu vou ter isso aqui. Em cada um desses núcleos eu tenho essa estrutura aqui, quando eu olho microscopicamente. Beleza? E tudo isso é um emaranhado. Eu tenho informações da camada molecular, da camada das células de Purkinje e da camada granular. Nessa camada granular é que vão sair as fibras eferentes, as fibras que vão mandar informação para fora do cerebelo. Beleza? Então, relembrando, na estrutura interna histológica do cerebelo eu tenho quem? Eu tenho a camada molecular, a camada das células de Purkinje, a camada das células granulares e depois substância branca. Tá?
Nas células, na camada granular, eu tenho as células de Golgi, tá? Eu tenho, na camada molecular, eu tenho as células em cesto, tá? Essas basket cells. Eu tenho também aqui, nessa imagem não mostra, mas eu tenho células estreladas, tá? Na camada das células de Purkinje, eu tenho células de Purkinje, beleza? Nessa imagem aqui é melhor. Ó, essa imagem aqui é um esquema disso aqui. Isso aqui seria histologicamente. Isso aqui é uma representação. Então, eu tenho aqui, ó, na camada molecular, que é aquela parte mais externa. Ó, aqui está mais externo, aqui mais interno. Lembra que a gente está na substância branca. Então, na camada molecular, eu vou ter quem? Eu vou ter as células estreladas, as células em cesto, que são aquelas basket cells. Beleza? Aqui na camada granular, aqui embaixo, aqui no meio, ó, tá a camada de Purkinje. Eu tenho as células de Purkinje, tá? Beleza. E aqui eu tenho as fibras musgosas e fibras trepadeiras. O que foi que eu falei? Que as fibras musgosas e fibras trepadeiras são fibras aferentes. Então, lá pela substância branca vai chegar a informação pelas fibras musgosas e fibras trepadeiras. Essas fibras musgosas e trepadeiras vão colocar lá nas células de Purkinje, que vão integrar esses sinais. Beleza? A camada molecular vai regular através das células estreladas e das células em cesto. Então, vamos lá. Eu tenho uma entrada de informações através das fibras musgosas e fibras trepadeiras. Essas fibras musgosas vão ativar as células granulares, beleza? Ó, as células granulares aqui. E depois elas vão para a célula de Purkinje. Ó. E as células de Purkinje vão ativar, vão mandar de volta essa informação. Nas fibras trepadeiras, elas vão subir até a camada granular, vão se enrolar no axônio da célula de Purkinje. Ó, esse CP aqui é a célula de Purkinje, e aqui é um axônio dela. E é um dendrito, na verdade, são prolongamentos de dendritos. E ela vai se enovelar, por isso que chama trepadeira. Beleza? Essas células de Purkinje vão processar, tá? Então elas vão integrar esses sinais excitatórios. Esses sinais excitatórios que chegam na célula de Purkinje vêm através de quem? Das fibras paralelas e das células trepadeiras. E essas células de Purkinje, ela tem alguns receptores inibitórios, que seriam que essas células em cesto aqui, elas vão inibir, tá? Então elas vão ficar, esses interneurônios vão ficar inibidos. Essas células de Purkinje vão inibir os núcleos cerebelares. Quais núcleos, João? Esses núcleos, ó, denteado, emboliforme, fastigial e globoso. Essa inibição é que vai mandar informação. Então, os núcleos vão projetar para o tálamo, para o tronco encefálico e para a medula, mandando informações. João, não entendi nada, meu Deus do céu, estou perdido. Calma. Vamos voltar de novo. Eu tenho como estrutura histológica do cerebelo as camadas moleculares, as camadas das células de Purkinje, as camadas das células granulares e a substância branca. Todas essas moléculas, essas camadas que eu falei, estão na substância cinzenta, ou seja, camada molecular, camada das células de Purkinje e camada granular estão aonde? Na substância cinzenta. Essa área vai processar informações e vai mandar para a substância branca, que vai sair do cerebelo e vai mandar informações para a ponte, para a medula, para o cérebro, para o córtex. Ok? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês entenderem que isso existe. E entender que as informações vão chegar por essa estrutura. Então, as informações de fora do cerebelo, informação do sistema vestibular, informação proprioceptiva que vem da medula, informação que vem do córtex, tudo isso vai chegar no cerebelo. O que eu quero que vocês saibam é que chegam no cerebelo através das fibras musgosas e trepadeiras e vão entrar lá naquela parte dos núcleos. Nessa hora, ele vai chegar lá na camada molecular, que vai regular para as células de Purkinje. Das células de Purkinje, eu vou mandar para a camada granular, que vai mandar para fora do cerebelo.
pela substância branca, através da inibição dos núcleos cerebelares, tá? Então, uma hora eu inibo mais, outra hora eu inibo menos, é via inibitória, porém eu vou mandando informações, não quer dizer que é via inibitória, não quer dizer que não manda informação, quer dizer que a informação vem através do controle de inibições ou não. Eu inibo mais uma área, eu inibo menos, inibo mais, inibo menos, e isso é informação, tá? Nessa imagem aqui, ó, vai dar para vocês entenderem melhor. Então, eu vou ter quais estruturas? Lembra das estruturas funcionais? Então, eu tenho as estruturas funcionais, são cérebro-cerebelo, espino-cerebelo e vestíbulo-cerebelo. Se essas são as funcionais, eu vou ter esses circuitos funcionando. Então, eu tenho o circuito cérebro-cerebelar, o circuito espino-cerebelar e o circuito vestíbulo-cerebelar. Agora vai ficar mais claro e vai fechar tudo. Então, no circuito cérebro-cerebelar, o que é que vai acontecer? Vai vir informação do cérebro e vai para o cerebelo. Então, eu tenho informação que vem do córtex, passa para a ponte, da ponte vai para o cerebelo. Lembra, quem chega no cerebelo são fibras musgosas e fibras trepadeiras, principalmente as musgosas. Então, essas fibras musgosas vão lá para o núcleo denteado, que vai mandar informação para o tálamo, que vai mandar informação para o córtex. Então, o que é que aconteceu? O córtex queria fazer um movimento. Essa informação dele querer o movimento vai para o cerebelo refina, ajusta o movimento. Por exemplo, eu quero pegar essa caneca para tomar café. Eu pensei em pegar essa caneca. Antes de eu realizar o movimento de pegar a caneca, eu pensei. Aí, para realizar, o meu córtex mandou para o cerebelo, que mandou de volta para o córtex a informação refinada. Então, o córtex faz um esboço, manda para o cerebelo devolve o projeto pronto, e aí sim eu executo. Então, ó, aqui na imagem, o córtex pensou, mandou pelas protuberâncias do cerebelo, que vão ter contato com a ponte, tá? Da ponte, ó, e aqui, ó, perceba a informação chegando, ó, no neocórtex, tá? Porque veio do neocerebelo, porque vem do córtex. Chegou aqui, ó, aí chegou no cerebelo através das fibras musgosas, quem vai processar é o núcleo denteado. Então, o núcleo denteado processa e manda para o tálamo, essa linha rosinha, ó, e vai mandar para o córtex a informação pronta. Da mesma forma, a medula. Ó. A medula vai mandar a informação para o cerebelo via fibra musgosa. O cerebelo, através do núcleo fastigial, vai mandar uma informação de volta para o tronco encefálico para monitorar e corrigir esses movimentos durante a execução. Então, no cérebro-cerebelo, ele ajustou o plano. No espinocerebelo, ele está ajustando a execução. Então, beleza. Eu planejei. Então, o meu plano é pegar essa caneca pela alça. Peguei. Porém, quando eu fui pegar, eu ia colocando a mão aqui em cima e aqui em cima está quente. Então, o que é que o espinocerebelo fez? Corrigiu esse movimento durante a execução. Eu já estou executando. E agora o labirinto faz o quê? O labirinto manda informação através do núcleo vestibular, através do nervo vestibular, nervo vestíbulo coclear. Então o labirinto manda informação para quem? Para o vestíbulo cerebelo, que é o lobo flóculo nodular. Então, através do núcleo vestibular, vai chegar a informação lá no vestíbulo cerebelo, que vai mandar para o núcleo fastigial, que vai mandar de volta para o núcleo vestibular. Então, esse sistema de feedback é para manter o equilíbrio e a coordenação ocular. Então, isso do vestíbulo cerebelo, ele mantém o equilíbrio. Então, eu recebo informação do meu labirinto, dizendo, não, eu estou em posição ortostática, olhando para frente, não estou me mexendo. Beleza, isso aqui é informação vestibular. O cerebelo processa e manda de volta. Não, é isso mesmo, vestíbulo. Você está certo. Mantenha essa afinidade aí, ok? Então, vamos lá. Tudo isso que a gente falou foi anatomia e fisiologia, beleza? Agora vamos voltar para o assunto da aula de verdade, que é síndrome cerebelar.
que é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas derivados de algum acometimento de alguma dessas áreas aqui do cerebelo, que agora a gente já entende o que é que o cerebelo faz. Então, quais são as causas ou fatores de risco para que eu tenha algum acometimento de alguma área desse cerebelo? Alguma doença autoimune, como uma esclerose múltipla, tá? Que vai fazer desmielinização das fibras, então a informação do cerebelo não vai sair dele e eu não vou ter essa regulação do movimento, esse controle do movimento. Deficiências nutricionais, como falta de vitamina E, B1 e B12. Intoxicação por medicamentos, metais pesados ou álcool. Sabe o que é que o álcool faz? Ele destrói as fibras de Purkinje. Aquelas fibras de Purkinje que a gente acabou de ver que ela é extremamente importante para mandar as informações. Beleza? Infecções do sistema nervoso central, como meningite ou encefalite, ou uma meningoencefalite que pegue no cerebelo. Traumas, principalmente cervicais. Tumores cerebelares, tá? Metástases. Acidentes vasculares cerebral. Na verdade, aqui não é acidente vascular cerebral, é acidente vascular cerebelar, porque é um acidente vascular no território do cerebelo, principalmente numa artéria que vocês vão ver que é chamada PICA, que é artéria posterior inferior cerebelar. A sigla é em inglês, tá? Malformações do cerebelo, tá? Mutações genéticas e transtorno por uso de álcool que pode causar essa degeneração cerebelar das fibras de Purkinje, como eu falei para vocês. Qual é o quadro clínico? É uma ataxia. O que é uma ataxia? É uma incoordenação muscular. O paciente não consegue andar em linha reta e não consegue manter o equilíbrio. Então ele fica balançando, como se estivesse meio bêbado. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que quando o paciente tem uma dificuldade muito grande de andar em linha reta, geralmente é porque eu tive um acometimento cerebelar do verme cerebelar, daquela parte do meio. Disartria, o paciente não consegue articular palavras corretamente. Por quê? Porque o cerebelo não coordena esse movimento motor da face, da língua, para ele falar as palavras. Disdiadoxinesia. Lembra que o cerebelo coordena os movimentos. Então, quando eu faço movimentos rápidos, como esse, ó, de ficar virando a mão ou fazendo isso aqui, ó. Quem tem um problema, uma síndrome cerebelar, não consegue fazer esse movimento. E aí isso é um teste que a gente pede para o paciente fazer. Se ele não consegue fazer isso, ele tem uma disdiadoxinesia, porque ele não consegue fazer movimentos alternados rápidos, tá? Dismetria, ele não consegue alcançar um alvo com um movimento específico. Então, por exemplo, uma das provas que a gente faz para diagnóstico é o teste do índex nariz. Então você pede para o paciente ficar colocando a ponta do dedo na ponta do nariz. Sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer, porque ele tem uma dismetria. Ele não consegue. Ou então, sabe o que acontece? Você pede para ele pegar um copo com água e ele vai e coloca a mão lá para o fundo, ou ele coloca a mão meio para trás. Ele não tem uma medição métrica para alcançar aquele movimento em um único, para alcançar aquele objeto em um único movimento. Outra coisa que o cerebelo faz, ele não controla o tônus muscular a partir do espino cerebelo, então ele vai ter uma hipotonia, beleza? O paciente também tem nistagmo. A partir do vestíbulo cerebelo, ele controla a movimentação ocular. Então, o paciente tem nistagmo, que são movimentos rápidos e trêmulos e não intencionais do globo ocular. Então, você faz uma girada rápida da cabeça e o paciente começa a ter tremores no olho. O paciente tem tremor na mão, principalmente uma coisa chamada tremor intencional. Então, às vezes, o paciente está parado, está funcionando bem. Se você pede para ele pegar alguma coisa, quando ele está perto de pegar, ele começa a tremer. Por quê? É no problema daquele refinamento que o cerebelo faz. O paciente pode ter tontura, porque eu vou ter um acometimento, posso ter um acometimento do espino cerebelo. Do espino cerebelo, não, perdão. Do vestíbulo cerebelo. Então, o paciente pode ter vertigem, tontura. O paciente pode ter problema ocular, incluindo visão dupla, tropeços e quedas, por quê? Por conta da ataxia e dificuldade de realizar tarefas simples, como amarrar cadastro, escrever, beber água, porque às vezes ele se mela tudo. Ok? Então aqui é uma imagenzinha da ataxia, né? Falta de coordenação. O paciente vai andar balançando, ele vai ficar balançando, tá? Movimentos ao contrário do olho. Aqui eu quis colocar tem um mnemônico dos sintomas. Aqueles sintomas que eu falei para vocês, eu falei de forma mais completa. Falei tudo que pode ter. Existe um mnemônico chamado Danish e agora mais novo Danish H, né? Esse Danish H é mais para você ter um mnemônico para lembrar das causas. Mas uma vez que a gente entendeu o que o cerebelo faz, é muito fácil de você lembrar qual vai ser o quadro clínico do paciente.
Beleza? Mas enfim, aqui eu quis misturar as etiologias, as causas com os sintomas. Então, paciente que tem uma dismetria, qual é a causa? O paciente pode ter um AVC, uma esclerose múltipla, algum problema genético, tá? Então, o paciente tem falha no cálculo da amplitude motora. A diadoxinesia, que seria aquela disdiadoxinesia que eu falei. O paciente tem uma lentidão na transmissão de sinais, principalmente porque por intoxicação por fenitoína, álcool ou hipotireoidismo. Então, como ele tem uma lentidão na transmissão de sinais, é aquele movimento repetitivo e rápido, e coordenado, ele não vai conseguir. Nistagmo pode vir por um meduloblastoma. Esse AICA é Anterior Inferior Cerebellar Artery, ou seja, essas siglas sempre vêm em inglês, mas quando fala AICA ou PICA essa sigla que eu acabei de falar, que traduzindo seria artéria cerebelar anterior e inferior. O que é que ele quer dizer aqui? Que é um acometimento vascular, beleza? Então, um acometimento do vestíbulo cerebelo vai causar esse nistagmo. Tremor intencional. Hemangioblastoma, doença de Wilson, que seria o depósito de cobre, vai fazer uma desorganização das eferências cerebelares, então o paciente tem esse tremor quando vai pegar algo. Disartria pode ser um AVC, uma degeneração de Berne, beleza? Hipotonia pode ser principalmente vitamina E. E aqui esse H do hemisfério, lembrar por que eu coloquei isso, que é ipsilateral. Se você tem um acometimento do cerebelo do lado direito, o paciente vai ter sinal clínico do lado direito. Não é igual no cérebro, que é cruzado. Então, se o paciente tem um acometimento do cerebelo do lado esquerdo, ele vai ter sinal clínico do lado esquerdo. Esse vídeo aqui, eu coloquei, ele é muito bom. Deixa eu voltar ele aqui. Ele faz, gente, Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o diagnóstico, tá? Uma demonstração de como a gente faz os exames para fazer diagnóstico da avaliação do cerebelo, tá? Isso é um vídeo da faculdade de Stanford, beleza? E aí você vai pedindo para ele fazer as coisas. Você pede para ele repetir palavras para ver se ele tem problema. Você vai avaliar o nistagmo, tá? Se o paciente tiver um problema no verme, ele não consegue sentar porque ele tem uma ataxia muito forte, beleza? Ó, vai procurar dismetria através do índex nariz, beleza? Ó, isso aqui seria um teste normal. E aí você pode pedir para ele fazer index, que é a ponta do dedo com outra ponta do dedo. Outro teste que pode fazer é o teste do rechaço. Você pede para o paciente puxar a mão para ele enquanto você puxa contralateral. Se um paciente normal, quando você solta, ele segura. Se ele tem uma deficiência cerebelar, ele vai voltar a mão na cara e vai bater. Ó, aqui é o teste de quê? Da disdiadoxinesia. Lembra que o paciente com disfunção cerebelar, ele apresenta o quê? Hipotonia, por conta de quem? Do espino cerebelo. Então, é um paciente que vai ter dificuldade de controlar a movimentação da musculatura agonista e antagonista. Então, rapidinho, deixa eu só pausar aqui só para explicar isso. Então, como o paciente tem dificuldade de controlar essa musculatura agonista e antagonista, quando você faz o reflexo, a perna fica lá balançando. Por quê? Porque ele não tem tônus muscular para parar aquele balanço. Ó, isso aí é o paciente na marcha atáxica do cerebelo. Então ele fica balançando. O que ele quis dizer aí foi o seguinte, que o teste de Romberg, você pede para o paciente fechar os olhos e se o paciente começar a balançar é porque ele tem um problema na propriocepção. O que seria a propriocepção? É a informação que o próprio corpo manda para o cerebelo para dizer onde é que o corpo está, como é que o corpo está.
Beleza? Se o paciente não está enxergando, ele depende da propriocepção para ficar em equilíbrio. Então você pede para ele fechar o olho. Se ele não desequilibra, quer dizer que o teste é negativo. O teste de Romberg é positivo quando você manda o paciente fechar o olho e ele desequilibra. Algumas literaturas dizem que isso é para testar o espinocerebelo, tá? Não tem muita evidência disso. E aí vamos em mais critérios diagnósticos aqui. Beleza? Além de todos esses testes que eu mostrei para vocês agora, a gente vai avaliar o quê? Os sinais e sintomas. Por quê? Porque é uma síndrome cerebelar, então tem sinais e sintomas. E aí eu mostrei o vídeo agora já para a gente entender. Então o paciente vai ter uma ataxia, uma marcha instável, vai ficar com a base ampla para evitar cair. Dismetria, você vai avaliar no teste índex nariz ou índex. Disdiadoxinesia, o paciente não consegue fazer esses movimentos. Tremor intencional, é um tremor que piora no final do movimento. Nistagmo, ou seja, movimentos oculares involuntários. Disartria cerebelar, então o paciente fala arrastado, beleza? Hipotonia, que é aqueles reflexos pendulares, tá? Então o paciente não controla a musculatura. Alguns testes neurológicos. Você vai fazer o teste de Romberg, aquele que ele falou que não tinha muita eficácia, que é para diferenciar uma ataxia cerebelar de uma ataxia sensitiva. Ou seja, uma ataxia cerebelar, o paciente vai piorar com os olhos fechados. Por quê? Porque ele aí vai precisar da propriocepção. Tem também a marcha de Tandem. Essa marcha de Tandem é uma dificuldade em caminhar em linha reta. Aí é uma ataxia axial. Então o paciente não tem o equilíbrio axial, do esqueleto axial. Geralmente isso acontece com uma síndrome cerebelar advinda de um problema do verme do cerebelo. Exames complementares. Ressonância magnética é padrão ouro para identificar lesões estruturais, como um AVC de cerebelo, algum tumor, alguma malformação cerebelar. E na tomografia a gente faz uma tomografia porque ela é mais rápida para excluir alguma hemorragia, alguma hidrocefalia, que vai fazer alguma herniação ali do cerebelo, beleza? Alguns laboratórios que a gente pode pedir, hemograma, eletrólito, função da tireoide, tá? Porque a gente tem que lembrar que hipotireoidismo, deficiência de B12 causa síndrome cerebelar. Algumas sorologias para sífilis, HIV, alguns anticorpos para detectar algumas doenças autoimunes, porque doença autoimune também pode causar síndrome cerebelar. E faz punção lombar se estiver desconfiando de uma meningite ou de uma meningoencefalite. Tratamento, como é que a gente trata? Vai tratar de acordo com a causa base. Então, foi que causou aquela síndrome cerebelar? Foi um AVC? Então a gente vai fazer trombólise. Foi uma deficiência de B12? Vai repor B12. Foi um hipotireoidismo? Vai fazer levotiroxina. Foi um tumor? Vai fazer o quê? Uma cirurgia. Foi intoxicação por drogas? Vai fazer a suspensão do agente. Tá? Uma fenitoína, lítio. E se tiver um antídoto para essa droga, faz um antídoto. No tratamento sintomático, a gente vai tratar os sintomas e não a causa. Então, paciente com tremor intencional, um propranolol pode ajudar esse paciente, um clonazepam pode ajudar esse paciente. Paciente que tem vertigens e náuseas, ondansetrona pode ajudar esse paciente, betaestina pode ajudar esse paciente, pode ajudar. Só lembrando aqui, propranolol, um beta-bloqueador, clonazepam, benzodiazepina, ondansetrona vai ser um inibidor serotoninérgico, então vai inibir a contratura da musculatura intestinal, vai melhorar as náuseas. Betaestina é um inibidor, um antihistamínico dos receptores de histamina lá do sistema vestibular, que vai melhorar essa situação de vertigem, tortura, tá? A gente tem algumas drogas que o riluzol não tem muita evidência, mas existe, que é para ataxias degenerativas, porque ele retarda a progressão da degeneração. Tratamento não farmacológico seria fisioterapia para quê? Melhorar o equilíbrio do paciente, coordenar e fortalecer a musculatura antagonista e agonista. Fonoaudiólogo para melhora de disartria e deglutição, tá? Apoio psicológico para pacientes que têm uma doença crônica que a gente não vai conseguir controlar. Beleza? Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. Beleza?